Interessante como Deus deixou esse negócio por último. Parece que todos os outros princípios nós teríamos que entender para entender depois, no meio para o fim, de relacionamento. Porque tudo na vida se resume em relacionamento. Tudo. Você vai se frustrar com relacionamentos e você vai ser feliz com os relacionamentos. Então não tem como. Não tem como muito escolher esse negócio de, eu não quero falar de relacionamento. Eu falo que a área que mais está ganhando dinheiro atualmente são os terapeutas, psiquiatras e psicólogos. Em 2014, eu lembro que, quando eu trabalhava na área da saúde, tinha um colega médico que ele falava assim, hoje meus residentes, quando eles vêm para fazer aula comigo, eu sempre pergunto pro cara, o que você está fazendo aqui, cara, na ortopedia, na traumatologia? Vai estudar psique humana, você vai ficar milionário. Isso em 2014. Se a pessoa estava certa ou estava errada, gente? Paternidade. A figura paterna é a base da convivência social. O respeito, os limites, a educação, a saúde emocional estão incluídos no papel de pai. Esse papel é tão importante que o próprio Criador assim se revela a nós. Pode ver que quando Jesus falava determinados assuntos, dependendo do que estava sendo falado ali, ele falava assim, mas o pai, o meu pai... Interessante, né? Porque a figura pai, o que Jesus estava falando ali? Autoridade, proteção. É muito forte esse negócio de pai. Aos 7 anos de idade, meus pais se separaram. Então eu tive uma adolescência bem difícil. Fiquei 30 anos para conseguir perdoar meu pai do abandono. Porque não foi só o abandono, foi tudo que acarretou esse abandono. Então, quando eu li isso daqui, eu falei, nossa, Jesus, faz todo sentido mesmo. Eu acho que o pai, ele tem papéis diferentes na vida do menino e na vida da menina. Então, do menino, é a referência do menino de, eu quero ser igual ao meu pai. Esse cara forte, trabalhador, honesto, etc, etc. O menino cria isso. A menina já é o primeiro homem da vida dela, é o príncipe. É o protetor, né? Então, por isso que eu falo que esse negócio de pai é tão sério, que se for tanto no menino quanto na menina, é um arrombo gigantesco que faz no emocional ali. Entendeu? Então, eu falo isso porque eu passei por isso, né? E hoje eu vejo assim, eu converso com pessoas, todas as pessoas que eu converso no meu meio, que eu vejo que tem problemas de relacionamento muito assim, é muito pontual. Então a pessoa começa a conversar com você, de repente ela começa a falar assim, ela começa a citar essas palavras assim, eu tenho medo disso aqui, eu não me sinto seguro nisso daqui, é muito perfeccionista nisso aqui, porque tem uma lacuna ali, gente, emocional, mas isso é palavras de afirmação que a pessoa não ouviu. E quando ouviu palavras erradas. Não vou citar nomes aqui, mas teve uma pessoa que falou para mim assim, quando eu era adolescente, criança adolescente, né? Eu tinha muito problema para aprender na escola. Eu era assim, os meninos me zoavam, tiravam barato da minha cara, eu sofri muito bullying, porque eu tinha mesmo muita dificuldade. Aí essa pessoa começou a me contar essa história, eu falei assim, não, mas a sua dificuldade era o quê? Era uma matéria? Não, eram quase todas. Mas por que você acha que você tinha essa dificuldade? Não sei, eu acho que é porque eu não era inteligente mesmo. Falei, não mesmo. Não mesmo. Passou-se um tempo, essa história voltou, aí vamos lá. Como que seu pai tratava você quando você era adolescente? Meu pai era grosso. Mas grosso em que sentido? Falava que eu era burro. Mas eu era moleque isso daí. Falava que eu não queria aprender, me xingava. Mas eu também não era lá aquelas coisas, acho que é por isso que ele falava isso. Você vê a pessoa, ela arruma um jeitinho, um bálsamo, sabe? Um remedinho para colocar naquela ferida que existe. Então, essa pessoa, lembra que nós já aprendemos isso? Tem pessoas que a Bíblia fala que tem autoridade sobre você. Pais, professores, mentores, conselheiros, eles têm autoridade. Quando essas pessoas falam alguma coisa, é uma verdade para você. Então, se um professor, se um pai, se uma mãe falou, você é burro, você não consegue nada, você não aprende, aquilo ali é uma verdade para você. Só que quando você cresce, aí você vira um adulto.
casa, tem filhos, vida que segue. Você não tratou esse negócio. Uma hora isso vai sair para fora. Quando é que sai? Quando chega nesse momento que nós estamos aqui. A pessoa, ela não... Gente, você olha para a pessoa, que nem já aconteceu isso comigo, olhar para a pessoa e falar, gente, olha o potencial que essa pessoa tem. Olha como ela é inteligente, olha como ela é gente boa pra caramba. Por que ela se sente tão pequenininha? Por que ela tem tanto medo de dar um passo a mais? Por que ela tem tanto medo? Ela precisa dar... Se alguém não falar que ela tá certa, que vai lá e vai dar certo, ela não faz. Não valida. Por isso que eu acredito que esse negócio de pai e mãe é uma coisa que você tem que tentar resolver o quanto antes. A minha vida ficou amarrada muitos anos enquanto eu não liberei perdão para o meu pai. Não muda, gente. A palavra de Deus, ela não vai mudar. A gente magoadinho ou não, triste ou não, sabe? Deus, ele entende, só que Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência, então você vai lá e obedece, né? Eu tive uma grata surpresa quando eu pedi perdão para o meu pai. Eu ouvi coisas dele que eu nunca pensei que eu fosse ouvir. Coisas que ele tinha guardado durante esses 30 anos. Então isso é muito sério mesmo. Aliás, se talvez eu tivesse que falar disso daqui há uns meses atrás, não sei não se eu falaria, porque eu não tinha passado ainda por isso, né? Olha que legal isso aqui. É por isso que o inimigo, ele quer colocar fim no matrimônio. Por que eu tô falando isso? Porque onde tudo começou a minha história? Lá na separação dos meus pais. Então, aonde a separação não tem jeito. Quebra muita coisa junto. Eu não sei se alguém aqui já assistiu, dificilmente, né, alguém não assistiu esse filme, Prova de Fogo. Tem uma cena do filme que o rapaz começa a falar que vai se separar, e o melhor amigo dele, eles eram bombeiros, né, fala, não, você não pode fazer isso, né, e ele começa, não, mas eu não estou bem, eu estou infeliz. Aí nessa, ele tá conversando, de repente um amigo dele pega um tempero, um negocinho, aqueles recipiente de sal e um de acho que era pimenta, é isso, né? E ele passa cola, e esse rapaz fala assim, para com isso, o que você está fazendo, né? Porque ele cola e depois ele tenta descolar, né? E é plástico, aquilo ia arrebentar. Um dos dois ia arrebentar, ou do sal ou da pimenta. Ele fala, para, o que você está fazendo? Ele fala assim, é isso que você quer fazer. Se você se separar da sua esposa, alguém vai quebrar, vai arrebentar. E eu acredito que esse negócio aqui é o maior investimento que o diabo tem na terra. É o destruir o matrimônio, o casamento, a família. Tudo começa aí. Porque no meu caso foi o seguinte, meus pais se separaram, aí no meu caso, a minha mãe teve que trabalhar, nós éramos crianças, adolescentes, né? Meus irmãos eram adolescentes, eu era criança, eu tinha 7 anos, e acabou ficando cada um numa casa. Perto, mas cada um numa casa. Eu comentei isso com uma pessoa, eu falei assim, olha que interessante, nós somos em 5, né? Então nós somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe, só que se você colocar eu e meus irmãos aqui, né? E cada um começar a contar uma história, você vai ver que cada um tem uma versão de olhar, né? Então, por exemplo, minha irmã vai falar assim, isso aqui é rosa. Meu irmão vai falar assim, não, para mim é um alaranjado. Eu vou falar, não, isso aqui para mim é salmão. Você entende? Você vai ver que nós falamos, é o mesmo assunto, só que com visões diferentes, porque nós, de uma certa forma, convivemos em lugares diferentes. Então, nós tivemos visões diferentes. Tanto é que nós somos bem diferentes, sendo irmãos de pai e mãe, mesmo pai e mesma mãe. Então, assim, quando aconteceu essa separação, muitas coisas aconteceram no meio aí do caminho, né? Então, teve uns que se afetaram mais, outros menos. Porque a sensibilidade da emoção de cada um é muito particular. Então você percebe que o inimigo, ele vai na coluna. Ele não vai querer ir na parede, nem na lâmpada, ele vai na coluna. A coluna dá uma estremecida e vamos ver quem fica em pé, né? Então, assim, eu achei muito, muito verdadeiro isso aqui, ó. O diabo sabe que a parte masculina, que é a referência, ela traz consigo, junto, autoridade, respeito, palavra, proteção. Ele vai aí, ele vai na base. Da mesma forma que a mãe também tem seu papel importante, mas a mãe nunca vai tomar o papel do pai, não adianta. A minha mãe foi uma guerreira, a melhor mãe do mundo,
tentou suprir todas as necessidades, mas o arrombo que eu tinha na minha vida, minha mãe não conseguiu cobrir. Por quê, Luísa? Porque é palavra de Deus. Homem e mulher, cada um com o seu papel. Então, não adianta mudar. Ah, lá fora agora tem um monte de versões diferentes de família. Ah, para mim dá certo. Eu quero saber até quando isso vai dar certo. Em algum momento isso vai respingar em alguém. E tá aí a sociedade também que não deixa mentir, né? Existem 3 coisas que a paternidade dá a uma família. A paternidade, quando eu falo isso, é o homem, tá? Proteção, provisão e destino. Então vamos lá, ó. Proteção. É aquilo que eu falei. A menina pro pai. Provisão. Hoje esse papel está mais trocado do que nunca. Então, assim, o certo é o homem trazer a provisão e a mulher auxiliar. Mas tá, o negócio tá tão esquisito que ultimamente eu estou ouvindo assim, ó, as mulheres falando assim. Esses homens estão muito frouxos. Gente! E os homens falando assim, parece que eu tenho um macho dentro de casa. Então, esse papel trocado pela sociedade que parece tão bonitinho, eu acho que não tá dando muito certo, não. E destino. Eu não sei se alguém já viu um vídeo na internet, nem sei se tem mais esse vídeo na internet, que é assim, é um homem, aí ele pega uma menininha de 3 anos, e todos os dias, pela manhã, quando ela acordava, ele colocava ela em frente ao espelho do banheiro, você vê que ele coloca um banquinho, aí coloca a menininha lá, aí ela olha pro espelho, né? Aí ele começa a falar. Fala o nome da menininha, que eu não me recordo, e fala assim, você é o quê do papai? Aí ela fala, princesa. Você é o quê do papai? A mais linda do mundo. O que o papai é para você? O meu herói. Todos os dias. O que aconteceu? Viralizou esse vídeo. E aí, óbvio que todo mundo foi perguntar para esse rapaz por que ele fazia isso. Todos os dias ele colocava isso na internet, todos os dias. E aí ele virou e falou assim, simples. O mundo aí fora, eu sei como que está. E isso vai piorar. Ninguém vai dizer para minha filha que ela não é uma princesa, que ela não é uma pessoa especial e que o pai dela é um homem decente. Eu estou plantando isso dentro dela e lá fora ela não vai ouvir isso. Eu sei que o cenário vai ser outro, mas eu já estou forjando uma identidade para minha filha. Cara, eu achei isso espetacular. Sabe por quê? Eu vou falar por que eu achei espetacular. Porque no meu caso, eu não tive um pai que afirmasse isso para mim. Então eu tive muitos problemas seríssimos com identidade. Aí alguém vem me dizer que isso que ele faz é bobinho, perda de tempo, esse cara não tem nada importante mais para fazer da vida dele? Você acha que essa menininha um dia vai lembrar que ele falava isso para ela? Por quê? Olha que interessante. Está escrito em Provérbios 18, 21, ó. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Palavra tem poder. Você profetiza do jeito que você quiser. Tem pessoas que falam, ficam soltando piadinhas, às vezes perto de mim em algumas situações, e às vezes eu vejo que a pessoa não gosta, eu viro para ela e falo assim, cuidado, viu, você pode estar rindo de você mesmo. Ah, mas por que você está falando isso? Porque palavra tem poder. Você está falando isso aí que você está falando. Só quero te falar uma coisa, está sendo registrado isso aí que você está falando. Credo! Não sou eu que falei. Estou dizendo que a Bíblia diz que quando você fala algo, amém, amém, amém. Pronto. As pessoas que não tiveram uma figura paterna em casa são as que se sentem desprotegidas. Era exatamente esse senso de sentimento que eu tinha. Tanto é que eu tive problemas com transtorno alimentar justamente por causa disso. Se eu passasse na rua, gente, olha o nível. Se eu passasse na rua e alguém me chamasse por determinado nome, acabou. 3 dias sem comer, água e maçã, vivia da lua. Porque eu entendia que eu estava chamando a atenção e eu queria passar desapercebida. Aí, quando não começou mais a funcionar a parte do fechar a boca, aí foi quando eu comecei a tomar remédio para emagrecer, droga, faixa preta. Você imagina, eu não sou tão pequenininha assim, eu tenho uma estatura, uma estrutura mediana.
Você imagina uma pessoa que nem eu, pesando 50 quilos. Parecia uma doente em estado terminal. E achava que estava gorda. Então, você vê, eu tinha transtorno total de identidade. E não adiantava ninguém falar para mim, olha, você é bonita, olha, você tá magra, olha, você tá doida, olha, você vai morrer. Até o dia que eu passei mal e Deus teve misericórdia. Eu trabalhava num hospital e um colega meu que era anestesista estava nesse dia. E quando eu comecei a me sentir mal, que eu procurei ele, que eu falei, olha, eu tenho certeza que o comprimido está parado aqui, está parado aqui. Ele, não tem como estar parado aí, você teria morrido. Eu sei que tá, mas não era, já estava dando já todas as reações à medicação. Quando ele percebeu que o negócio ia dar ruim, ele já deitou na maca já e começou os procedimentos ali. E ali eu tive o livramento de morte. Chegou nesse nível aqui o negócio. Então, assim, hoje, quando eu converso com uma pessoa que tem qualquer tipo de transtorno, seja de ansiedade, depressão, alimentar, de compras, eu sei exatamente aquela dor que ela está falando ali. Sabe aquela situação assim, ó, eu, graças a Deus, em nome de Jesus, espero não passar por isso tão cedo na minha vida, mas eu nunca perdi ninguém próximo. Mas teve pessoas perto de mim que perderam. E eu sempre me incomodei com esse negócio, porque todas as vezes que você vai falar com alguém que perdeu, né, um ente querido, qual que é a primeira frase que você fala, né, quando você abraça a pessoa, e a pessoa está ali sofrendo? Vai ficar bem, vai dar tudo certo, eu sei que está doendo. E esse negócio não sai, não consegue sair assim da minha boca, sabe, tipo, porque eu não sei. E aí dá aquela impressão que você não fala nada, né, você abraça a pessoa e fica, nossa, a pessoa não vai consolar, não vai falar nada, mas vai falar o quê? Eu não sei o que é isso. Sabe, não sai. Não faz muito tempo que aconteceu isso. É bem uma situação assim, eu não sei como as pessoas conseguem falar daquilo que elas não vivem, é muito esquisito. É a mesma coisa disso que eu tô falando agora de transtorno. Quando alguém fala para mim assim, eu tenho isso, eu tenho aquilo, quando é emocional, eu já olho para a pessoa e falo, cara, isso é muito ruim. Isso é terrível. Porque é uma doença, só que é da alma. Eu não consigo dar dipirona. Eu não consigo dar um tramal. É da alma. Entendeu? Por isso que eu acredito que a alma, por isso que a Bíblia fala, né, que você precisa cuidar do seu coração, das suas emoções, alma. Porque uma vez que ela adoece, gente, o preço é altíssimo. Eu tive esses transtornos porque eu tinha uma doença na alma. Pronto, era isso. E eu tentava atribuir isso e tentar remediar isso com essas coisas. E como a Bíblia fala, um abismo chama outro, então começa com não come, depois começa a tomar droga, depois começa a comprar compulsivamente. Olha o abismo que vai chamando. Então, assim, eu falo que eu sou jovem, mas a minha bagagem é velha. E quando eu comecei a ler isso daqui, eu comecei a entender que isso aqui é real. É muito real. Eu ainda coloquei aqui, ó. Pessoas que não tiveram pais próximos ou não tiveram bons relacionamentos com pais, isso agora é surreal. Tem muitos problemas com liderança. Essas pessoas que tiveram muitos problemas com pais, se ela for alguém, por exemplo, que busca Deus, o Espírito Santo vai moldá-la. Porque esse é o papel dele maravilhosamente. Mas dificilmente você encontra uma pessoa que não tem Jesus, que ela consegue ser um bom subordinado. E aí ela tem problemas na empresa. Porque você imagina você sendo um mau líder. Os funcionários, seus funcionários quer ver você pelas costas. Faz festa quando você não está na empresa. Olha que coisa terrível. Torce para você ter alguma coisa, para você ficar longe da empresa. E engraçado que quando a própria pessoa sente isso, o empresário, o empreendedor, ele sente quando ele não é muito bem quisto pela equipe, ele sabe. Aí ele pode ter dois caminhos, ele pode falar, dane-se eu que pago o salário desses caras aí, problema deles, se não gostam de mim, vai ter que me engolir. E tem aquele que realmente começa a fracassar com ele mesmo, porque ele fala, caracas, meu time eu não tenho, eu sei que eles não gostam de mim, eu sinto, eu percebo.
Eu acho que eu vou ter que mudar de time. Eu acho que eu vou ter que refazer esse negócio. Só que o problema é ele, tá? Não é o time dele, é ele mesmo. E muitas pessoas às vezes conversam sobre isso e tem algumas pessoas especiais que falam para mim, Luiz, eu tenho muito problema com liderança. Não é que eu sou orgulhoso, não é que eu quero ser o maioral. Mas, cara, eu tô vendo que essa pessoa aqui, ela não serve para ser líder. A pessoa não tem um mínimo de liderança. Você vê, ela não tem. É aquela pessoa que, assim, quando ele sai de perto, os comentários surreais. Aí eu falei para essa pessoa assim, mas você acha que ela sabe? Ah, sabe, a pessoa sente, Lu. Não tem como a pessoa... Do mesmo jeito que uma pessoa fala que ela sabe que ela é querida, ela sabe que ela não é também. Só que tem pessoas que ela é tão arrogante, ela é tão orgulhosa que ela tá pouco se lixando se os funcionários dela, se as pessoas que estão com ela gostam dela ou não, entendeu? Então, pessoas que não tiveram pais, por exemplo, e eu falo isso que é real, gente, eu ouço isso praticamente todos os dias, a pessoa aí fala pra mim assim, ah, sabe o que eu descobri daquela pessoa que eu te contei lá da liderança? É adotada. O pai tinha 2 mulheres. Apanhava que nem gente grande essa pessoa aí. Aí você começa a ver, gente, isso é real. E outra coisa, viu? Pai que também passou muito a mão na cabeça, adulou muito, não repreendeu, não colocou a pessoa na linha ali, ó, você está errado. Eu não coloquei, eu não coloquei um filho no mundo para ter esse tipo de papel. Esse papel que você está fazendo aí não é de homem. Quando essa pessoa também é um líder ou é um pai, ela transmite. Esses problemas vão para frente, entendeu? É aquela história que eu acabei de falar da pessoa orgulhosa e arrogante, não gosta de mim, que pena, vai ter que me engolir. Essa pessoa, também eu já ouvi pessoas falando assim, leiba, mimado, se acha o rei da cocada preta, entendeu? Por isso que esse negócio de paternidade não é tão simples assim, porque as pessoas quando falam que tem problema com paternidade é porque acham que é só quando o pai abandonou, só quando o pai espancou, só quando o pai não ajudou a mãe. Não, 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 não. Se o pai for omisso, é tão ruim quanto. Gente, olha a sociedade como está aí, as pessoas sem limite nenhum. Um professor hoje repreende um aluno, uma criança, um adolescente, o pai vai lá e bate na professora. Que tipo de ser humano essa pessoa vai crescer? Que tipo de caráter ela vai ter? E tudo isso porque o pai exerce uma influência de liderança. Ele é o sacerdote do lar. Eu não sei se todos sabem, mas é aquela história da Bíblia de Eli. Eli era juiz, tinha 2 filhos. Os filhos faziam tudo que Deus abominava. O povo foi falar para Eli a história dos filhos, que não estava certo, muito pelo contrário. O que ele fez? NADA, nada. E ainda achava ruim das pessoas que iam falar dos podres dos filhos dele. Ele era omisso. Gente, deu muito ruim essa história. Entendeu? Como não é só um lado, a minha história é essa. Meu pai foi essa pessoa que eu tô falando, de abandono e etc. Mas tem esse lado também do super protegido, super amado, super. Você é o maioral. Por que os filhos de Eli se achavam tanto? Porque meu pai é juiz, meu pai vai me proteger, vai me defender, vocês estão tudo. É isso. É novidade? Isso está no Velho Testamento, mas não é hoje que acontece na sociedade? Atualíssimo. A provisão é uma das formas pelas quais o pai exerce o governo dentro de sua casa. Deus exerce o seu governo sobre todas as coisas, provendo a tudo e a todos. Eu vou falar uma coisa para vocês assim, que hoje pela manhã, na hora que eu peguei essa folha de papel, eu falei assim para Deus: Senhor, nesta mensagem de relacionamento, de paternidade que o Senhor está falando, o Senhor conhece minha vida, sabe o que eu já passei, e ali dentro, só o Senhor sabe o que cada um passou e passa, como é que traz a clareza desse negócio, ou a solução desse negócio, ou por quê, ó? Se temos problemas com pai e mãe,
não prosperamos. E quando você prospera, não é debaixo de paz. Tem muita guerra no meio desse negócio aí. Então você tem dinheiro, você até tem um negócio, você olha para você e fala, não, até tô indo bem. Só que se você honestamente senta, por exemplo, com um mentor, com um conselheiro e começa a conversar, a primeira coisa que a pessoa fala é o seguinte: financeiramente eu tô bem. Preciso colocar algumas coisas aqui em ordem, mas financeiramente eu tô bem. Sabe por quê? Porque é aquilo que eu estava falando lá no começo da mensagem. A palavra de Deus, ela não muda. Ela não muda. Pai e mãe, o poder que exerce, a autoridade que exerce, se você tiver alguma coisinha a resolver, o pai e a mãe não tem que ir atrás do filho para resolver. Então, as palavras mal expressadas, sabe qual é o problema? Deus, ele sonda. Eu li um livro de um pastor americano, que aliás, para mim é uma das minhas referências, que é o John Bevere. Ele fala o seguinte, ele lançou um livro que chama Isca de Satanás. A isca de Satanás que ele fala, e todo o resumo do livro, é o sentimento de amargura. As pessoas acham que amargura é ódio. Aí tem um ódio declarado pelo João. O que falou isso? Não é porque você não confessa que você não sente. Irmãos, qualquer pessoa que você tiver qualquer tipo de rançozinho é amargura. E tem coisas na nossa vida que é meio amarradinho por amargura. A amargura, por quê? Porque a Bíblia fala que a amargura, o que ela faz com o coração do ser humano? Ela engana. Por isso que tem uma passagem, não sei se está em Mateus, quando eu vim entender isso esses dias. Quando os apóstolos perguntaram para Jesus assim, Jesus, a gente tem que perdoar nosso irmão quantas vezes? 7? Jesus falou, não, 70 vezes 7. 490 vezes a mesma pessoa no mesmo dia. Olha o que vem na sequência. Senhor, acrescenta-nos fé. Sabe por que ele falou isso? Porque é muito difícil. Eles entenderam ali que é muito difícil. Eles não estavam pedindo fé para crer em Jesus. Eles não estavam pedindo fé para receber milagres, para ir para o céu. Eles estavam falando para Deus acrescentar fé para eles conseguirem perdoar. Então, assim, se você não entender que a amargura que gera engano amarra ali as coisas na sua vida ali, porque tem coisas, irmãos, que, eu falo sempre assim, tudo que é muito fora da curva não é natural, é espiritual. Então, um exemplo, você trabalha, você produz, você se esforça, você faz tudo certinho, você tem a consciência disso, plena consciência. Você fala assim, eu sei que eu não sou perfeito, eu tenho que aprender mais, eu tenho que aprimorar mais, de repente eu tenho que conversar com mais pessoas, até pedir ajuda, beleza. Só que você percebe que isso é a parte externa. A interna, que é você, caramba, você está fazendo muito bem. A rota sua não precisa corrigir, é mais acrescentar mesmo algumas coisinhas. Como é que você me explica o negócio não ir? Ou ficar ali, ó. Você percebe que é como se você estivesse secando gelo. Você fala, caramba, sabe aquela pessoa que ela tem um processo de emagrecimento, aí os primeiros meses, você percebe que a pessoa emagrece muito? É muito rápido, ela emagrece, só que aí a gente fala que ela entra num estado platô. A pessoa quando começa a emagrecer, ela perde 10 quilos em 2, 3 meses, muito rápido. Só que quando chega nesse estado platô, você pode ver da lua. Lua, você não perde 1 grama. Porque o organismo faz aqui, ó, platô, ó, agora eu vou proteger ele, senão ele morre. Por isso que nós falamos que as pessoas que param de comer drasticamente, sem ter um plano nutricional por trás, ela perde tudo de bom do corpo dela, então gordura junto com músculo, saúde, só que ela dá um tiro no pé, nos dois, porque ela faz o quê? Ela mexe com um cara que deveria ser intocável, que é o metabolismo. Você bagunçou seu metabolismo, ai, que ruim. Se você tiver até 25 anos, você consegue consertar, corre atrás. Depois dos 25 anos, a sua vida vai ficar mais difícil.
Por isso que atleta a gente cuida diferente de pessoas que não treinam como um atleta. O metabolismo vai funcionar de maneiras bem diferentes. O atleta, ele tem uma queima natural. O cara tá dormindo e tá lá queimando não sei quantas mil calorias. Porque ele tem esse efeito já no corpo, ali, ó, natural. Ele já é... A pessoa que não... Gente, que ela faz ali uma brincadeira... Não, é outra coisa. Não como mais. Você vai perceber que você vai emagrecer rápido um tempo, daqui a pouco você nunca mais emagrece na sua vida. E aí, quando vira a página, você começa a engordar sem comer. Então, assim, tudo que você faz sem uma orientação correta, ao que parece certo, né? Eu não como, que legal, eu emagreço. É o óbvio. Não é óbvio. Como negócio não é óbvio, como relacionamentos não é óbvio. Não são óbvios. Nada é óbvio. Então, assim, quando eu anotei isso daqui, eu comecei a fazer um cálculo aqui na minha mente, ó. Olha isso aqui, gente, que legal. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. Olha isso. Deus falando que ele tem planos de prosperar eu e você. Por que não prosperamos? Você está vendo por que é errado você pedir para Deus prosperar você? Sabe por que é errado? Porque como é que você pode pedir uma coisa para alguém que já fez? Exemplo, Felipe, acende a luz para mim. Por que você não acende a luz para mim? Não está acesa? Por isso que a Bíblia fala que quando você chega para Deus para pedir algo, você tem que pedir com sabedoria, entendimento e discernimento. Faz sentido eu falar para o Felipe acender a luz, gente? Se o Felipe já acendeu, faz sentido nós pedimos para Deus prosperar a nossa vida, sendo que está escrito em Jeremias aqui, ó. Diz o Senhor. Diz o Senhor. E completo mais, ó. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano. Então, peraí. Então, se tem alguma coisa danosa acontecendo no meu negócio, olha que negócio como já começou a ficar, esse negócio já começou a ficar esquisito para mim. Eu não posso pedir para Deus me prosperar porque ele disse que já prosperou. E ele está dizendo aqui para mim que ele não vai fazer nada que possa nos causar dano. Mas está acontecendo um monte de coisa no meu negócio. E para fechar com chave de ouro essa frase, né, o versículo, eu tenho planos de dar-lhes esperança e um futuro. Gente, Deus falou assim, ó, eu já falei que quero prosperar vocês, que não vou causar dano a vocês, e quero que vocês terminem muito bem o futuro. Aí você olha para sua vida e fala, esse versículo não se encaixa perfeitamente no meu negócio, na minha vida, nos meus relacionamentos. É Deus falando assim, o problema é seu, resolva as suas questões, porque tem questão aí para resolver, e não sou eu que vou resolver. Quando eu falei para Deus que eu não achava justo, eu pedi perdão para meu pai. Porque olha o que eu falei na profundidade da conversa. Senhor, se o meu pai fosse ímpio, tudo bem, compreensível, né? Ele não tem o Espírito Santo, ele não tem discernimento, quem tem sou eu. Então é óbvio, tem que dar um bom testemunho, vou lá e peço perdão para meu pai. Mas espera aí, né, Senhor? Meu pai só não conhece a palavra como é pastor. Cheia da razão, hein? Então, peraí. Ele não só conhece a palavra. O Senhor falou, você conhece bem a Bíblia. Você está quantos anos na igreja? E qual foi a parte da sua Bíblia que você leu que está dizendo isso aí que você está falando para mim? Porque você já deveria agradecer a Ele, já começar assim, ó, obrigada pela vida. Segundo, me perdoe pela rebeldia. E terceiro, libera para mim a tua bênção, para que eu prospere na terra e meus dias sejam prolongados. Isso é o que está na minha palavra, Luiz. Agora faça como você quiser. Eu sofri
eu quase morri, eu tive problemas emocionais, eu mais perdi do que ganhei, e vocês acham que isso ia comover a Deus? No seu caso, dá para reconsiderar. Esse é o problema, irmãos. Quando nós não entendemos que com dor ou sem dor, a palavra vai se cumprir. Quando eu li isso aqui em Jeremias, eu falei, caramba, então é tudo nosso. Já é tudo nosso. Começa a caçar as coisas agora. Começa a procurar o que está errado. Começa a procurar o que está errado. Por isso Deus é Pai, olha que legal. Ele pode nos dar a esperança de um futuro. Você vê que legal? Por isso que eu falei no começo que Jesus falava o tempo todo, meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai. Olha que Jesus falava, eu faço o que o meu Pai manda, eu faço o que o meu Pai ordenou. É como se Jesus estivesse falando para nós assim hoje. Eu gostaria que vocês fizessem o que eu estou falando para vocês fazerem. Porque, irmãos, olha que coisa. Se eu não tivesse perdoado meu pai e não doesse, estava lindo, concorda? Ai, que vou ter que ir lá pedir perdão, mas eu estava tão bem, feliz, não pesa nada na minha vida. Olha que assunto. Mas olha que interessante. Você está sofrendo, não está legal, não está prosperando, não, as portas não estão abertas como deveriam estar. E aí você diz e fala, é melhor ficar aqui. Olha como não faz sentido. Entendeu? Porque quando uma coisa tá boa, por que você vai querer mudar, né? Vamos embora. Mas o negócio tá ruim, muito ruim. Então você vê que não faz sentido mesmo esse negócio. Porque eu vivia a lavonteira na minha vida. Mas quando eu deitava minha cabecinha no travesseiro, doía, hein? Doía, hein? Então, é como se Deus falasse pra mim assim, nossa, pelo amor de Deus, se você não quiser ser obediente, seja pelo menos inteligente. Porque quando você resolver isso aí, olha que legal, sua vida vai fluir. Então,